Então, esse é o primeiro vídeo sobre sangue, que vai ser dividido em duas partes. E eu vou falar sobre a composição, a função, sobre como funciona. O sangue é composto por duas partes principais. O plasma, que é 55% do sangue, e os componentes celulares, que são 45%. As hemácias, que também são chamados de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, são células anucleadas que têm a função de transportar o oxigênio. As hemácias transportam o oxigênio através de um pigmento vermelho chamado hemoglobina, e esse pigmento é vermelho porque ele é rico em ferro. Os leucócitos ou glóbulos brancos são células nucleadas que estão no sangue com a função de fazer a defesa do organismo contra invasores. As plaquetas não são células, elas são fragmentos celulares que participam do processo de coagulação sanguínea, que já eu explico. A gente também tem o plasma, que é a parte líquida do sangue. E alguns dos componentes do plasma são água, proteínas, gás carbônico, nutrientes, sais minerais, excretas e hormônios. O sangue é produzido no interior dos ossos, em um lugar chamado medula óssea. E essa produção de sangue é constante e mais ou menos a cada 3 meses o sangue do nosso corpo já está 100% renovado. A coagulação do sangue é um processo que acontece quando o sangue entra em contato com o ar. Acontece assim: os fragmentos celulares, no caso a fibrina, junto com a vitamina K e o cálcio, produzem a fibrina, que junta hemácias, leucócitos presos numa rede de fibrina, que eles tapam o lugar da ferida, e o plasma não se junta e ele passa a chamar soro, porque soro é o nome do plasma sem as substâncias de coagulação. Todas as células de todos os seres vivos possuem na membrana plasmática uma proteína chamada antígeno. E o nosso corpo, quando reconhece antígenos que não são produzidos pelo nosso corpo, produzem anticorpos que são, vamos dizer assim, contrários aos antígenos, como vocês podem ver na imagem. E o que vai acontecer? Eles vão encaixar com o antígeno, e isso vai impedir com que o parasita se reproduza. E lembrando que quem identifica os parasitas e produz os anticorpos são os leucócitos. As vacinas são o seguinte: as vacinas contêm ou o ser vivo ou vírus morto, ou muito enfraquecido, ou contém só o antígeno da membrana celular. E a gente usa as vacinas pelo seguinte motivo: quando são injetados os antígenos no nosso corpo, independente de que forma seja, o nosso corpo vai identificar e produzir anticorpos. E como na vacina os parasitas não estão fortes, ou não estão vivos, ou nem estão lá, o nosso corpo não corre risco, e quando o parasita de verdade for invadir, o nosso corpo já tem os anticorpos. Tem alguns anticorpos que o nosso corpo não consegue produzir. Um deles é o anticorpo pro veneno de cobra, mas o cavalo produz. Então, o que acontece? Se injeta o antígeno do veneno de cobra no cavalo, o cavalo produz os anticorpos são tirados do cavalo, a gente extrai e a gente injeta o soro em quem foi picado pela cobra e a pessoa se cura. As artérias são vasos sanguíneos com paredes grossas e elásticas e com tecido muscular bem grosso.
onde o sangue circula com rapidez, e o sangue que está nas artérias vem do coração. E as artérias, elas ficam mais finas, e quando elas ficam mais finas, elas são chamadas de arteríolas, e elas desembocam nos capilares. As menores arteríolas, elas desembocam nos vasos capilares, e os vasos capilares são muito finos, são microscópicos, menores. As paredes são menores que células, são uma camadinha de célula epitelial, a camada, e as substâncias conseguem passar. E é lá onde acontecem as trocas gasosas, a respiração celular e também a troca de nutrientes. Depois dos vasos capilares, o sangue vai para as venúlas, que são veias mais finas. Depois o sangue vai para as veias. As veias são vasos sanguíneos que levam sangue para o coração. As veias funcionam da seguinte forma: elas têm uma parede muscular mais fina que a das artérias e elas têm válvulas. A parede muscular impulsiona o sangue no sentido do coração, e as válvulas, elas abrem deixando o sangue passar, mas elas não deixam o sangue voltar.